Essa semana saiu um estudo dizendo que leite hidrata mais do que água. E um estudo lá dos Estados Unidos de uma revista americana que é muito respeitada nesse universo. E aí a gente quer trazer essa discussão aqui para o estúdio, mas claro que não sou eu que vou falar sobre isso. A gente está com o Milton Krenit aqui. Tudo bem, Milton? Tudo bem, obrigado. Milton, você é médico geriatra, você vai falar um pouquinho com a gente sobre leite, sobre água, mas antes eu queria só explicar para a galera o que foi esse estudo. Esse estudo, como eu disse, foi feito por uma revista que é referência na área da nutrição lá nos Estados Unidos. E eles fizeram uma pesquisa com um grupo de homens jovens entre, quantos anos aqui? 18 e 35 anos, todos saudáveis, todos ativos. 72 homens. E aí, eles passaram por vários testes, fizeram várias comparações de como o corpo absorvia várias bebidas. E aí, a conclusão seria de que o leite pode hidratar mais do que a água. Milton, jogo a polêmica para você agora. Como a gente do lado de cá, esses estudos, eles sempre saem, eles sempre trazem várias conclusões. Mas como a gente, no nosso dia a dia, tem que absorver essas informações? É o caso de, beleza, vou para academia, vou encher minha garrafinha de leite, não mais de água? Então, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é a importância da gente olhar um estudo com muita atenção. Porque é isso que você falou. O estudo foi feito com 70 pessoas, são 70 homens, de 18 a 35 anos. Então, quando a gente vai aplicar isso para uma coisa que a gente chama de validade externa, não dá para a gente generalizar. Então, gente, então não dá para trocar água pelo leite. E, claro, a questão do estudo, uma das coisas que ele estudou foi quanto de xixi você faz após 1 litro de água e após 1 litro de leite. E a conclusão foi que após 1 litro de água, você faria um pouquinho mais de xixi do que se você bebesse 1 litro de leite. Então, provavelmente, você ficaria mais hidratado. Mas isso não dá para se aplicar para a população geral e não dá para a gente generalizar. Sim, e quando a gente fala de leite, Milton, também existe muitos mitos, muitas coisas em volta do leite, né? Tem gente que fala que leite é ruim, não serve para nada. Tem gente que ama leite, toma leite o tempo inteiro. O que a gente sabe hoje sobre o consumo de leite? Existe um nível ali saudável de consumo de leite? Então, existe, né? Então, a gente não pode sobrecarregar, porque a gente lembra que, assim, o leite, como um produto de origem animal, ele tem gordura, ele tem proteína. O leite que a gente processa nas indústrias, ele vem com carga de sal, que é o sódio, pode ter alguns conservantes. Então, uma sobrecarga a mais de 1, 2 copos por dia, eu não recomendaria muito mais do que isso por dia. Mas, claro, a grande questão é a gente individualizar. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um problema cardíaco, um problema renal, talvez essa quantidade vai ser menor. Ou se essa pessoa tem uma questão como a osteoporose, que é aquela fraqueza dos ossos, pode ser que a gente indique um pouquinho mais ou associado com alguma outra suplementação. Então a palavra de ordem é vamos individualizar. Procurar ajuda também, né, para guiar esse caminho, até porque quando a gente fala de um estudo como esse, né, como eu falei no começo, um estudo que avaliou um grupo de 70 homens de 18 a 35 anos, todos saudáveis e ativos. Então, muitas vezes as pessoas vão lá, leem a notícia, quer dizer então que leite hidrata mais do que água. É importante fazer o que a gente está fazendo aqui no Papo Verso. Vamos sentar e conversar e entender o que significa isso? Porque a gente está falando de um grupo muito específico. Homem é diferente de mulher, homens ativos são diferentes já de homens que não são ativos. Então, assim, tem tanto tipo de gente, tem tanta coisa acontecendo que é importante tomar cuidado nessa hora, né, Milton? Exato. E uma outra coisa desse estudo que não dá pra gente generalizar é que nenhum desses homens tinha acabado de fazer uma atividade física. Então, novamente, se você quer se hidratar após um exercício físico, eu não recomendaria o leite. Eu continuo recomendando a água e, claro, a gente pensar na hidratação, que é super importante, seja no nosso dia a dia ou após uma atividade física. Não é pra gente enxergar a água como vilã. Não é pra gente enxergar a água como vilã. Mas, claro, novamente individualizar. Tem gente que fala, Milton, qual a quantidade de água que eu devo beber por dia? Para a grande maioria das pessoas, 2 litros de água está ótimo. Mas pode ser que uma pessoa esportista vai precisar de um pouquinho mais. Uma pessoa com problema no coração, um problema nos rins, pode ser que precise de menos. Então, novamente, eu acho que a gente vai ver cada caso com a ajuda de um profissional para ver qual a quantidade ideal de água para a pessoa também. Falando sobre água, eu vou dividir aqui uma questão muito pessoal, mas eu já ouvi isso de outras pessoas também, né? Sempre tem aquela coisa do beber 2 litros de água por dia. Por muito tempo eu achei que isso era impossível. Por quê? Quando você coloca uma meta, você fica ali desesperado querendo chegar nessa meta e aí bebe água o tempo inteiro e aí eu vou no banheiro o tempo inteiro e aí a gente fica muito pressionado quase pela recomendação.
E chega um momento que a água começa a ficar ruim. Que você fala, não aguento mais tomar água, a água tem um gosto ruim, que você fala, não quero mais. E tem gente, inclusive, que não gosta de água. E aí a minha pergunta é, como, sei lá, não gosto de água, a água já não tá boa pra mim ali, como me hidratar de maneiras paralelas, digamos assim, se a água for muito difícil? Tem uma questão que é muito legal, isso do sabor da água. E às vezes tem gente que, corta uma rodela de laranja ou uma folha de hortelã e deixa uma questão na água saborizada. E eu posso fazer isso, seja com hortelã, algum outro vegetal ou alguma fruta, cortar rodelas de morango e deixar na água e traz um gostinho bom, ou algum chá, alguma outra questão. Mas lembrar que também chá em excesso também pode fazer mal. Então eu acho que, gente, água sempre é uma coisa boa. Se a pessoa não gosta muito do gosto da água, não tem vontade daquilo, acho que minha sugestão é saborizar a água com alguma maneira aí, a gente pensar fora da caixinha. A água gelada é tão bom, né? Nada com uma aguinha gelada no meio do dia. Milton, para encerrar então, a gente leu esse estudo e viu essa questão do leite com a água. O ideal então é equilibrar os dois. Exato. Então, no seu dia a dia. No seu dia a dia, claro, uma alimentação equilibrada, a gente pensar numa alimentação saudável. Alimentos à base de origem vegetal não devem ser a grande parte dos alimentos que a gente vai conseguir no dia. E água, eu acho que vai ser a principal fonte de hidratação no nosso dia. É equilibrar tudo, né? Sim. Porque a gente também não pode cortar uma coisa ou outra. Existe esse mito também de que se eu cortar, por exemplo, já ouvi dizer que cortar leite faz bem, cortar isso, cortar aquilo. E aí, cada vez mais importante que a gente fale sobre a importância de equilibrar, né, Milton? E não cair muito nessa de eu não como isso, eu não como aquilo. Eu acho que equilibrar e, novamente, individualizar. Acho que a gente entender que cada ser é único e tem particularidades, seja do contexto onde vive, dos contextos das condições de saúde, e que a gente individualizando vai adaptar, a gente vai trazer dicas, mas para que a pessoa possa ter uma vida saudável e aí uma longevidade cada vez melhor. E procurar um especialista, isso é muito importante. Milton, obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Volte sempre, a água que tem aí, né? É água, não é leite. Gente, não é leite. Então,